Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast. Hoje é um episódio pocket, ou seja, super curto, super direto, uma nova experiência que a gente quer levar para você, para a gente falar sobre liderança. Nesse podcast a gente fala sobre carreira, liderança e ambiente corporativo e hoje eu tô com uma convidada especial. É minha esposa, minha sócia na vida dos negócios, Alessandra Barbosa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Profissional Cast. Qual é o tema que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar para quem quer ser líder e também para quem já está na posição de liderança. Algumas perguntas rápidas para você trazer para a gente um pouco sobre isso. Então, para quem quer ser líder, quais as principais habilidades que você acredita que a pessoa precisa se preparar para alcançar essa posição? É legal, porque quando a gente pensa em crescimento profissional, eu falo que a gente tem que analisar a próxima posição e identificar os 4 Cs. Conhecimento, competência, comunicação e comportamento. Vou repetir. Conhecimento, competência, comunicação e comportamento. O ponto-chave quando a gente olha para as competências é que qualquer cadeira de liderança, independente do segmento profissional, ela precisa de 3 habilidades chaves. Liderança de pessoas, visão estratégica e tomada de decisão. Entendendo que a gente tem outras habilidades como autogerenciamento, inteligência emocional e social. Mas as 3 principais competências de alguém que quer sentar numa cadeira de liderança são liderança, visão estratégica e tomada de decisão. A maneira mais inteligente de você conseguir assumir uma posição de liderança é fazer as pessoas ao teu redor enxergarem que você já tem essas competências antes de estar sentado na cadeira. Até porque liderança não é posição. Liderança é ação. Até não existe um cargo, né? Cargo, liderança, não. Vai ser gerente de, na maioria das vezes. E se eu quero me tornar líder, quais ações eu devo tomar? Qual você diria assim, não, quando eu fui me tornar líder, eu tomei 3 ações que foram fundamentais. O que é que você indicaria? Primeiro, eu analisei o perfil comportamental das pessoas da minha equipe. Porque quando a gente se preocupa em assumir posição de liderança, a gente muitas vezes quer o cargo. Mas a gente tem que ter as ações antes das pessoas já nos enxergarem como líder antes de estar lá. Isso é muito óbvio. Então, primeiro, eu analisei todos os meus pares para entender o perfil comportamental. Se era mais dominante, influente, estável e conforme. Depois, eu coloquei na minha agenda 30 minutos por semana para influenciar positivamente a cada um deles. Para alguns, eu pedi ajuda. Qual conselho você me daria para? Para outros, eu ofereci ajuda. Então, isso fazia com que um movimento dos meus pares, eles já me enxergassem de maneira mais intencional e natural em posição de liderança. E terceiro, eu tinha uma comunicação que eu fazia a alta liderança me enxergar na próxima posição. Então, eu analisava as principais competências, os conhecimentos necessários e eu intencionalmente fazia isso através de reuniões, apresentações, relatórios, cafés, de maneira muito estratégica. Então, se você quer assumir posição de liderança, as pessoas já precisam te enxergar antes de você assumir. Joia. Agora, outra visão. Eu sou líder, já estou na posição já de liderança há um tempo, mas sinto estagnação. Já não sei mais o que fazer de diferente, como me diferenciar dos meus concorrentes não, né? Pares. Então, assim, o que é que você indicaria para quem já está ali na liderança e já não faz mais nada diferente? Um grande erro que líderes cometem, vou repetir, um grande erro que líderes cometem é pelo simples fato de eles exclusivamente liderarem a equipe e pararem de liderar a própria carreira. Quando você para de liderar a tua própria carreira, esquece que a tua carreira é um negócio, você só foca no operacional, você só foca no resultado e para de se destacar e crescer. O maior desafio de qualquer líder está na autoliderança. E a autoliderança está conectado com gestão de tempo, gestão de equipe, gestão de resultados e, inclusive, no próprio posicionamento e exposição corporativa. Então, líderes que querem crescer, eles não podem parar de se autoliderar. Então, eu falo que o maior recurso que a gente tem no mundo corporativo é o nosso tempo. Quanto tempo os líderes investem em ter mais destaque e crescimento? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo tempo. Então, a ideia que eu gosto de trazer é: para de simplesmente liderar a tua equipe, volta a liderar a tua própria carreira. Investindo tempo e atenção naquilo que vai te levar para o crescimento e a exposição. E falando em investimento que você falou aí, o que é interessante para o líder hoje investir? É um inglês, é um MBA, é uma mentoria? O que é que faz sentido para quem está já no cargo de liderança investir? É leitura? Não sei. Isso depende do objetivo profissional. Então, se o teu objetivo profissional for alguma coisa conectada com conhecimento, investe no curso ou numa graduação ou numa pós-graduação, porque você vai ter mais conhecimento aplicado sobre aquilo dali. Técnica, né? Técnico, né? Conhecimento técnico. Então, é isso que você tem que investir.
Só que a grande maioria dos profissionais, eles acreditam que o que vai fazer eles crescerem profissionalmente é a competência e a experiência, onde, na verdade, é o posicionamento e a estratégia. Principalmente quando eu falo de posições mais sêniores, posição de liderança, você com certeza já viu profissionais menos qualificados, menos capacitados, menos experientes crescendo e excelentes profissionais não crescendo. E isso se conecta com um aspecto de posicionamento e estratégia. Se líderes querem crescer, assumir posição mais alta, mais executivo, mais coisa conectada com board de diretoria, posição de C-level, é muito mais com networking, influência, posicionamento e comunicação do qualquer diploma que você tenha na mão. Então, o caminho mais rápido para crescer é aprendendo com quem já cresceu. E hoje, o nome disso é mentoria. Então, investir em mentoria vai te dar uma visão, uma direção e uma estratégia que talvez sozinho você não teria. Perfeito. Uma reunião com os liderados, o que é que você indica de ter de perguntas para fazer? O que é que aquilo vai trazer de bagagem para o líder tomar decisões? Quais são perguntas que vão trazer isso? É muito desafiador eu te responder isso de maneira muito direta, porque depende do nível de maturidade e do objetivo que você tem com a tua equipe. E do estilo de liderança que você assume. Por exemplo, quando eu iniciei como líder, a base da minha liderança era o monge executivo, ou seja, a liderança servidora. Mas eu tinha uma equipe completamente madura. Eram profissionais extremamente sêniores. Ou seja, eles precisavam que o líder eles fizessem um trabalho de ouvidoria focada em serviço. Porque muitas vezes a gente acredita que um profissional sênior, ele não precisa de mais ajuda. Mas a maioria dos profissionais sêniores, eles precisam de aspectos mais pessoais. Se sentirem importantes, valorizados, cuidados. Quando a gente vai para uma equipe que não tem um nível de senioridade muito grande, a gente precisa entender que o líder precisa de muita direção ali. Precisa dar a direção o tempo inteiro para falar, é para aqui que a gente tem que ir, é esse caminho que a gente tem que fazer, essas são as ações práticas, essas são as metas, essas são as micrometas. E quando você tem um time ali mais pleno, vamos colocar assim, eu trouxe um elemento sênior, um elemento júnior, um time mais pleno, é de muito desenvolvimento. E não é desenvolvimento só técnico. A gente gravou um episódio recente com o Kenneth Corrêa, especialista em inteligência artificial. Na minha visão, qualquer profissional tem que desenvolver isso. Inclusive, se você ainda não ouviu esse episódio, ouça. Ouça. Porque como a inteligência artificial pode acelerar o teu crescimento profissional, independente da cadeira que você está. E a provocação que eu faço é, quando você tem um time mais pleno, você tem que desenvolver habilidades sociais e habilidades técnicas. Então, a condução do líder numa reunião não é aquilo que ele quer, é daquilo que a equipe que ele tem na mão. E grandes líderes, eles precisam entender que a liderança dele não tem que ser conectada com aquilo que ele quer, mas aquilo que a equipe dele precisa. Eu gosto sempre de trazer analogia. Se eu sou um treinador de futebol, por exemplo, treinar a seleção brasileira versus treinar a seleção argentina é a mesma coisa? Não. O que é que muda? Aquilo que eu tenho na mão. Se eu treinar a seleção brasileira, treinar o time dos Estados Unidos, onde vai ser a próxima Copa do Mundo, é a mesma coisa? Não. E não é por aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu tenho. Então o líder tem que ter essa visão. Só que um elemento mais prático, vamos colocar um elemento mais prático. Uma reunião, ela sempre tem que estar estruturada o que é reunião, o porquê da reunião, como vai funcionar a reunião. E sempre tem que finalizar o que a gente tem que fazer, por que tem que fazer e como a gente vai fazer. Então, trazer uma estrutura simples de o que, porquê e como para a reunião e para o pós-reunião é algo que sempre vai te dar uma direção. E aí você vai entender se a fase e o momento da tua equipe é de você colocar eles para pensar com você nas soluções, que isso tende a ter um nível de engajamento super alto, ou que você precisa, naquele momento, primeiro dar a direção para o teu time executar com assertividade. Tá, então é muito interessante conhecer as peças do xadrez, digamos assim, né? Com quem você está jogando ali, quem é que está no seu time para poder agir. Uma coisa que eu queria finalizar seria a pergunta como, por exemplo, eu estou na estagnação, estou desmotivado, como a gente havia falado antes, sou líder, mas e a liderança acima de você não vê uma solução para alguém ir para sua posição. Então, você fala muito sobre isso. Você tem que ter alguém para assumir o seu lugar. Então, o medo do líder, muitas vezes, de ter concorrentes, de assumir o lugar dele, faz com que ele não treine pessoas, faz com que ele não passe o conhecimento, faz com que ele fique ali. Não, só na retaguarda, não vou ensinar nada para ninguém. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre o medo da pessoa de pegar a sua vaga. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Presta muita atenção naquilo que eu vou te falar. Se você é líder e quer crescer,
tem que ter alguém pronto para assumir o teu lugar. Porque enquanto isso não acontecer, você não vai crescer. Não tenha medo de desenvolver alguém para assumir o teu lugar. Tenha medo de você ficar estagnado onde você está. Líder que não desenvolve, não cresce. Líder que não cresce, corre perigo de um tempo a empresa não querer continuar com ele. É simples. Só que a grande maioria dos líderes fica com medo. E eu entendi que o caminho mais rápido para crescer em posição de liderança é desenvolvendo alguém para assumir meu lugar. Porque quando você está numa posição pequena no organograma ainda, você precisa ser insubstituível. Como assim? Você tem que dar conta e entregar resultado. Quando você está numa posição mais alta, você tem que ser completamente substituível. Porque senão a empresa não vai te tirar de lá para colocar no lugar que você quer chegar. Simples assim. Perfeito. Eu encerrei com as perguntas. Você tem alguma coisa sobre liderança para passar para o pessoal? Eu tenho. O primeiro ponto é a liderança começa na autoliderança. Cuida das tuas emoções, cuida do teu tempo, cuida da tua equipe. Nem sempre vai estar tudo no lugar, mas você tem que estar sempre olhando para o lugar que você tem que olhar. E a autoliderança é o poder que você tem. Segundo, desenvolva a habilidade de cuidar das pessoas. A gente está na era de inteligência artificial. Agora. Mas a era que sempre funcionou é inteligência social. É sobre pessoas. E último ponto, desenvolva o teu time com muita frequência. Não ache que o teu time pensa como você, não ache que o teu time sabe tudo que você sabe. Seja claro na comunicação, direto na argumentação e frequente na audição. É isso que o teu time precisa. E aí a minha recomendação é: seja o líder que a tua empresa precisa, que a tua equipe valoriza e que a tua família admira. Essa é a recomendação. Mais alguma ação? Vamos dar presente pra galera? Vamos. Pode dar. Se você quer ter um momento com alguém da nossa equipe, quer saber mais sobre um plano de ação para montar para sua carreira, então vale muito a pena essa reunião estratégica. A gente tem um link aqui embaixo, tem também o QR Code. Então, vale super a pena aproveitar esse momento. É apenas 30 minutos, mais ou menos, e uma pessoa da equipe, treinada já por Rodrigo, vai poder direcionar você, traçar um plano junto com você para o que você almeja aí. Se é a liderança, se você já está no cargo de liderança e já se sente estagnado, então vale muito a pena. Eu só aconselho você a participar. Pois é. Uma provocação sobre isso. Você quer assumir posição de liderança? Você está em cargo de liderança e quer crescer? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você acredita que consegue chegar lá? Em quanto tempo? Quer fazer isso de maneira mais rápida, mais estruturada, mais estratégica? Faz isso que a Alessandra falou. Eu contratei pessoas, treinei pessoas para a gente construir o teu plano estratégico. No conteúdo de hoje, que é sobre liderança, você vai ver direcionamentos práticos de liderança. Se você quer crescer, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Clica no link, aplica, a gente avalia tudo e você pode ter acesso a isso, se fizer sentido para você, de acordo com a nossa metodologia. O nosso objetivo é fazer você ter crescimento, reconhecimento e remuneração com a carreira que você merece. Se você quer isso, clica e entre em ação. Esse é o objetivo prático. Conhece alguém que quer assumir posição de liderança ou está em cargo de liderança e quer crescer? Envie esse episódio curto, direto, prático, objetivo para essa pessoa. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no Profissional Cast. E se diariamente quer ter conteúdos para acelerar você e a tua carreira, é só me seguir lá no Instagram, @RodrigoBarbosaG. Conteúdo diário para acelerar você. Perfeito. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.